Olá, aqui é o Marcos Beck e hoje eu quero falar sobre narrativa visual de quadrinhos. Existe uma regra de ouro chamada mostre, não conte. É uma regra de storytelling, uma regra da contação de histórias. Todo mundo fala muito sobre isso. O que significa mostrar, não contar? Basicamente, em vez de você botar um personagem contando o que aconteceu ou colocar um narrador contando o que aconteceu, você deveria mostrar o que aconteceu através de ações, através de descrições. Então, para dar um exemplo bem rápido e bem simplista mesmo, sobre como isso funciona, eu fiz um textinho rapidinho mostrando as duas opções. No primeiro texto, a gente tem uma opção de conte, como seria se você estivesse contando. João chega em casa ofegante e diz para Márcia: eu fui até a casa do vizinho e quando cheguei lá, ele estava deitado no chão. Corri para ver se ele estava vivo, percebi que ainda respirava, então corri para o telefone e liguei para a emergência. De uma forma bem simples, esse é um exemplo de conte, não mostre. Então, se a gente está falando de texto, romance, conto, qualquer coisa escrita, você pode descrever as ações em vez de colocar um personagem contando o que aconteceu. Porque às vezes é meio estranho se o personagem simplesmente chegar e começar a contar detalhes do que aconteceu. Então é mais fácil você descrever isso através dos textos, né? Um exemplo. João se dirigiu até a casa do vizinho para pedir um pouco de farinha. Ele conhecia seu Francisco desde criança. Ao entrar, ele se depara com a casa toda acesa, luzes, televisão, fogão. Mas apesar de chamar pelo nome de Francisco, não ouviu resposta. Curioso e preocupado, João resolve adentrar pelos cômodos da casa e procurar por seu vizinho. Olhou pelos cômodos do andar térreo e não encontrou ninguém. Ao chegar no próximo da escada que leva para o segundo andar, João viu os pés de Francisco. Ele estava caído lá em cima ao final da escada. João sobe correndo e ao chegar vê que seu vizinho parece desacordado. Ele verifica seu pulso e percebe que está apenas desmaiado. João, assustado, saca o telefone celular do bolso e liga para a emergência. Esse seria um exemplo de mostrar em vez de contar em um texto. Obviamente, eu não sou um romancista, eu não sou um grande escritor, mas eu estou tentando dar um exemplo bem básico, bem simples de como seria isso no mundo das histórias escritas. Mas e no mundo das histórias em quadrinhos, como isso funcionaria? Eu vou dar um exemplo aqui usando uma página de uma história de minha autoria chamada Magnus. É uma das páginas do prólogo de Magnus. Inclusive, se você quer ler esse prólogo, ele está disponível aqui embaixo, vai ter o link na descrição, ele está disponível online para você ler. Aqui nessa página de exemplo, a gente pode ver que tem várias imagens, né, como se fossem lembranças, mostrando o que aconteceu, e tem os recordatórios aqui, os quadros, dizendo, contando, né, o que a personagem está querendo dizer. Eu pedia para que me contasse sobre tudo que pesquisava, estava estudando a história recente da queda do Império, foi essa pesquisa que o levou para a cadeia. Eu nunca mais o vi. Então ela contou bem por cima o que aconteceu com o pai dela. E logo embaixo ela está dizendo aqui qual é o grande objetivo dela. Eu vou resolver isso, vou descobrir e revelar para todos a verdade sobre a queda do Império e não vão mais poder deixar meu pai preso por isso. Então, dentro de um contexto de histórias em quadrinhos, isso seria um conte e não mostre, né? Eu estou contando o que aconteceu através de algumas poucas imagens e mais com texto mesmo. Mas isso está errado, então, se a regra é mostre e não conte? Depende. Vamos por partes aqui. A gente vai abordar um pouco como funciona a narrativa visual de quadrinhos. E para isso eu vou usar um dos livros que mais me ajudou quando eu comecei a estudar sobre narrativa visual de quadrinhos, que é o livro Desvendando os Quadrinhos do Scott McCloud. No 6º capítulo, ele separa as interações, as combinações de imagem e textos em 6 tipos diferentes. A combinação específica de palavras, onde figuras ilustram, mas não acrescentam nada a um texto. As combinações específicas de imagem, palavras só acrescentam uma trilha sonora a uma sequência visualmente falada. As combinações duo-específicas, palavras e figuras transmitem a mesma imagem. As combinações aditivas, palavras ampliam ou elaboram sobre uma imagem. As combinações paralelas, onde palavras e imagens seguem cursos diferentes sem intersecção. E as combinações de montagem, onde palavras são parte integrante da figura. Aqui a gente vê que existem diversas maneiras de combinar palavras e imagens quando a gente vai contar a história através de quadrinhos. Mas então algumas delas são erradas e outras são certas, seguindo essa tal regra do mostre e não conte? Na verdade não é bem por aí. Você tem que usar tudo que você pode, tudo que você tem ao seu dispor com a linguagem visual dos quadrinhos para poder contar a história da melhor maneira possível nas especificações que você tem. O que eu quero dizer com especificações? No meu caso, quando eu estava criando essa história prólogo da série Magnus, eu tinha uma especificação clara que eu mesmo defini que ia ser em 15 páginas e precisava introduzir alguns conceitos importantes
do mundo que eu estava construindo, e além de falar um pouco sobre a personagem principal. Então, na hora que eu fui mostrar o que eram os Magnus, na verdade, introduzir o que eram os Magnus, eu usei o mostre, ou seja, eu só mostrei, ninguém explicou o que era, eu simplesmente mostrei um Magnum em ação. Agora, na hora que eu fui falar sobre como o pai dela, o pai da personagem principal, teve essa situação, o que levou ela a começar essa jornada, na verdade, eu escolhi usar uma página só para isso, um quadro só, com conte em vez de mostre. Então, falando muito texto e mostrando algumas imagens. Isso foi uma escolha deliberada, então em algum momento eu precisava mostrar alguma coisa, mas para poder entrar nas especificações de 15 páginas, eu precisei contar coisas em vez de mostrar em alguns momentos. E é isso que vai acontecer com você. Não tem certo e errado, não existe essa regra, na verdade é mais um guia. Não quer dizer que você é obrigado a usar sempre o mostre no lugar do conte. Você tem que adaptar com as especificações que você tem para contar a história do melhor jeito que você pode. Então vão existir momentos onde mostrar é mais interessante do que contar. Mas vão existir momentos onde é mais interessante você conseguir fazer a história passar mais rápido, o leitor entender melhor o que está acontecendo em pouco tempo de leitura, do que ficar páginas e páginas contando uma história que não tem a ver com aquele enredo principal diretamente, que é mais uma coisa que é uma memória, uma lembrança. Então você tem que tomar decisões, e toda vez que você toma decisões como autor, como autora de quadrinhos, você vai deixar outras opções de fora. Você escolhe uma opção e deixa outras opções de fora. Isso vai acontecer em várias coisas, na hora de desenvolver personagem, na hora de escrever roteiro, na hora de preparar o plot da sua história. Você sempre vai precisar tomar muitas decisões. E é isso, você tem que escolher uma coisa e acaba deixando outras de fora. Então não se prenda a isso, eu não posso contar as coisas, eu tenho que mostrar sempre. Não, na verdade não. Você tem que escolher o que é melhor para a sua história, o que você acha que vai ser mais interessante para o seu leitor no momento que ele estiver lendo, ele ou ela estiver lendo a sua história em quadrinho. Então era isso, eu queria saber o que você achou desse vídeo e também se você leu o prólogo de Magnus, que é uma história que eu fiz na verdade em 2017, e eu ainda quero continuar essa série, deixa um comentário aqui embaixo dizendo o que você achou. Se você achou que eu deveria ter mostrado mesmo o passado em relação ao pai dela, em vez de ter contado, me deixa um comentário. Eu quero saber mesmo a sua opinião. Então era isso que eu queria dizer hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificações e também de dar um like se você gostou desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima.